Olá, amados, muito boa noite. Seja bem-vindo ao canal. Ah, Inacreditável as mensagens que saiu hoje de três profetas. Nossa, incrível mesmo. Então, tudo que esse canal, o canal do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, e tudo aqui é feito para a glória dele e a glória dele somente. Usamos esse canal para passar as mensagens, traduzir as mensagens de inglês para os irmãos em português. Muita mensagem que saiu hoje, viu, gente? Muita mensagem curta, dizendo que o tempo está realmente acabado. Tem uma que eu procurei do Espírito Santo, eu vi no trabalho, cheguei que não consegui achar o Espírito Santo falando só em duas ou três linhas, literalmente, que não adianta nem procurar coisas longas, de longo termo, porque você não tem esse tempo mais. A Glenda Lomax também, o senhor apareceu para ela, falou preparar a qualquer hora está saindo daqui. Eu vou passar essas três mensagens novas que o senhor tem dado, tá? Dizendo que o tempo está realmente muito curto. Depois aqui vai ser interessante, minha filha disse que ia até comigo, nós vamos na montanha aqui e ver o vale que está embaixo, e nós vamos realmente fazer a oração de intercessão para o povoado, para a cidade e para a nação. É uma coisa assim nova para mim, mas eu estou muito animado em fazer isso. Eu não me considero de nenhuma forma importante para orar assim, mas a gente vai fazer isso e estou muito animado com isso. Eu acredito que no live a gente não só devemos ter uma oração de abertura para o live e uma oração de encerramento, e hoje mesmo, tá? Eu ia passar isso, então tá aí os administradores, as pessoas à vontade, se quiserem organizar. Eu acho que seria muito bom assim ter uma oração específica para os irmãos do que eles estão passando no corpo, tá? Eu acho que a gente devia ter uma oração específica para o corpo e eu passaria essa oração no live, tá? Então aí está, pastor, pastora, temos muita gente que o coração deles realmente o coração deles é de todos vocês, sabe? Inacreditável mesmo. Então é muito importante isso para Deus, sabe? Eu já estou começando a ver isso. Ele até está pedindo agora oração de intercessão especificamente para a nação, para o vizinho, para a cidade que você mora e pedindo até bênção para a cidade onde você está. Muito, muito bacana mesmo isso, tá? Muito bem, então, eu tentei entrar em contato, a Silvia agora está, ela pediu, ela não a pediu, ela assumiu, eu tinha pedido para ela, ela passou um tempo orou e agora vai ficar encarregada dos hinos para esse grupo aqui que tem de irmãos. Eu fiquei muito alegre com isso. E de repente, quando eu tiver muito hinos, quem sabe até a gente produz um livreto aí. Vai ser bem bacana realmente. Eu vou agora falar do Dmitry. Eu realmente quero acabar com isso bem rápido, que eu queria que esse livreto, os três livros do Dmitry fosse para os irmãos o mais cedo possível, tá? Então, eu aqui fala 19, mas na minha tradução eu estou na 40. Então, já estou na metade do livro. Muito bem, então, nós vemos aqui o Dmitry. Ele, nessa fase da vida dele, ele acabou de ser expulsado do exército e ele está agora em casa e ele foi chamado por Deus para uma missão especial. Ele é o que eu chamo de o Jonas moderno, que é a missão especial dele que Deus tem mostrado para ele, é de vir para os Estados Unidos e alertar essa nação que o fogo está vindo. E isso ele fez. Então, ele aqui está agora, a esposa dele tinha umas cataratas, pegou infecção, os dois olhos estavam fechando, e depois que ele teve oração com os irmãos, Deus curou os olhos delas. E a gente parou aqui realmente, quando Deus curou os olhos delas. Então, continuando aqui, depois da refeição, oramos com o irmão Ursulica. Olha aqui que isso é a coisa mais natural para ele, gente.
Eu realmente não tenho ideia o que é ter nascido ou ter vivido num sistema assim, que você está com um irmão, você está com um amigo, um colega, aí de repente fala, vamos orar junto? Vamos, aí vocês ajoelham e oram junto. Eu não tenho a mínima ideia do que é viver num ambiente desse. Deve ser uma coisa assim fantástica realmente. E a gente vai ver isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É uma coisa assim que é o jeito que eles vivem. Então, oramos com o irmão Ursúlica e agradecemos a Deus pelo trabalho, pelo maravilhoso trabalho que ele havia feito. Daquele dia em diante, minha esposa não teve mais problemas com os seus olhos. Esta foi a primeira lição que aprendi depois que aceitei o Senhor. Então foi a primeira lição dele e foi fundamental para a minha caminhada contínua com ele. Foi isso. Sempre que passamos por problemas, devemos imediatamente chamar a Deus. Ele não fez isso, né? Ele teve o problema e ele ficou indo atrás de médico, atrás de médico, atrás de médico. Ele devia ter ativado já, entrado em um relacionamento com Deus imediatamente, né? Então, isso aqui ele falando, sempre que passamos por problemas, devemos imediatamente chamar a Deus. Não importa quais sejam as nossas circunstâncias, esse é o tipo de relacionamento que ele quer conosco. Pois ele sabe que essa dependência instantânea só pode nos aproximar dele. Tentei jejuar e orar mais frequentemente, porque acreditava que ao fazer isso, o Senhor me daria mais poder para realizar o seu trabalho. Ele está certo, né? Jejuar e orar, né? Um dia tive uma visão, eu vi um homem alto e bonito, vestido de branco. Ele falou comigo dizendo, escute, homem, eu vim para lhe dizer que você está sendo preparado para um ministério especial. Você recebeu o Espírito Santo e recebeu uma vida nova. Você está cheio de poder. Nunca pare de procurar a face do Senhor. Você não pode entender tudo agora, mas você entenderá mais tarde. Muito, muito em breve, a obra começará. Depois disso, o homem desapareceu. Isso acontece frequentemente na vida dele, gente. Presta atenção. Continuei a orar e disse a Deus, faça o que quiser com minha vida. Confio nas tuas poderosas mãos. Tu és livre para fazer o que quiseres comigo. Eu nem tinha terminado de falar essas palavras e novamente o mensageiro apareceu para mim. Então ele voltou, né? Eu sou o comandante-chefe do Exército Celestial. Quem que é esse? Miguel, né? Miguel. Eu sou o comandante-chefe do Exército Celestial e vim novamente para dar-lhe mais notícias boas. Faça jejum e oração perante Deus e através de você as orações de muitos cristãos serão cumpridas. Não tema que você não será capaz de fazer o que lhe é pedido devido à dificuldade. O Senhor vai te ensinar tudo que você precisa saber. Eu balancei, aí comecei a chorar. Ele tremeu e começou a chorar. Senhor, eu disse, que tipo de trabalho ou ministério você tem para mim? O mensageiro, Miguel, respondeu, você fornecerá Bíblias aos cristãos, você passará por inúmeros problemas e dificuldades, com muitos dias de sofrimento, mas o Senhor estará e lhe ajudará a conquistar tudo. Muito importante isso aqui, tá, gente? Para nós que vamos passar por problemas de perseguição, temos que ter a certeza que o nosso Senhor está sempre conosco no que vamos passar. E a gente vai ver muito exemplo disso aqui nesse livro. Depois de tudo isso, tive que parar um momento para admirar a aparência surpreendente e as palavras proféticas do anjo. Tudo o que consegui responder foi, faça o que quiser comigo, Senhor, eu coloquei minha confiança em você. Eu me pensando como eu pensei, errado aqui a tradução do Google, né? Eu pensei como conseguiria Bíblias para os cristãos que precisassem dela. Em nosso país não havia estrangeiros e eu não tinha amigos em outros países.
Eu não sabia os nomes dos missionários que tinham ajudado em anos anteriores. E era impossível até mesmo para falar com uma pessoa de outro país sobre tais assuntos. Se uma pessoa fosse apanhada nesse tipo de conversa, ele poderia ser preso. No entanto, apesar das minhas muitas perguntas que não perguntei, eu disse, eu sei, Senhor, que tudo que você disse é verdade e nada vai deixar de se cumprir. Como eu poderia questionar uma mensagem tão clara e direta do céu? Muito bem, né? Às vezes pode parecer para nós que Deus cumpre suas promessas imediatamente ao dar-lhes, mas tudo tem o seu tempo. Aqui está, tá? Todos vocês que estão nesse canal, vocês verem, por exemplo, no caso da Erin e tal, quando o Senhor fala, estou te curando, estou com você. A gente, como ser humano, né? A gente pensa que as coisas vão acontecer imediatamente. Não vamos se dizer que nem tudo, mas algumas coisas podem acontecer imediatamente, se precisam acontecer imediatamente, mas é uma tendência que a gente tem que as coisas têm que ser feitas imediatamente, né? Você lembra que a Erin falou que ela demorou 2 anos para entender do relacionamento com Deus, que o importante era que ela estava salva? Então aí está. Então que isso sirva de encorajamento para vocês, tá? Que as coisas às vezes não acontecem imediatamente, mas vai acontecer. No nosso tempo, né? Deus tem tudo preciso no tempo dele. Como ele falou aqui, tudo tem o seu tempo. A visão ainda é para um tempo determinado, a Bíblia descreve. Este é o porquê de que, quando temos uma promessa do Senhor e ainda não aconteceu, não devemos perder a esperança. Acabei de falar isso, né? Eu nem sabia que ele ia falar isso. Muito bem, então, ele continua. Nossa responsabilidade é simplesmente esperar. Qualquer palavra falada pelo Senhor já foi decidida por ele. Certamente acontecerá. Não demorou muito para que o Senhor me desse orientações claras em um sonho. Ele me disse para onde ir e quem ver a respeito do contrabando de Bíblias da Europa Ocidental para a Romênia. Logo, pela obediência à palavra do Senhor, eu sabia como obter Bíblias que eu precisava para distribuição. Claro, havia muito mais a ser revelado, mas assim, como ele havia me dito, o Senhor me usaria para responder às orações cristãs de inumeráveis irmãos e irmãs. Eu seria o único privilegiado em colocar a inestimável palavra de Deus em suas mãos estendidas. Muito bênção, né? Se ele levar as Bíblias para os irmãos necessitados. Olha muito bem aqui que o Senhor está trabalhando no contrabando de Bíblias, tá? No contrabando de Bíblias. Então, vocês sabem que o Senhor faz isso para as pessoas que ele ama, né? A Romênia é mensageiro especial de Deus. A Romênia é uma terra rica e fértil. Eu sempre encontrei prazer e lucro trabalhando no solo e vendo produzir seus frutos. Naqueles dias, as viagens que fiz para vender meus produtos agrícolas permitiram que eu visitasse irmãos em várias igrejas da aldeia, pregando, orando e trabalhando com eles. Enquanto viajava de igreja a igreja, percebi rapidamente que a maioria das pessoas não tinha Bíblias. A visita que tive do anjo nunca me deixou nenhuma dúvida. Homens e mulheres pediam emprestado minha Bíblia para copiar versos dela. Poderia haver uma Bíblia para toda a igreja, então os versos preciosos foram escritos em pedaços de papel. E isso partiu meu coração e comecei a desejar que as palavras do anjo se cumprissem rapidamente. Aqui nós estamos mais ou menos passando por isso, nós estamos colocando manuais da Erin e vai ter dele no futuro para as pessoas, para quem o Senhor der no futuro, tá? E vai ver isso acontecendo como fala a Bíblia, tá, gente? Vai ser uma coisa proibida ter a Bíblia, tudo da Bíblia que você tem é escondido, não vai ser possível comprá-la mais em lojas, e aquele que tem o manual,
tá? Então isso aqui é para despertar as pessoas que não pediu deles ainda. E quem tem o manual, isso seria é o mesmo Deus, tá, gente? É o mesmo Deus no manual, mas é um Deus mais pessoal com você, como eu já falei aqui antes. Então aqui está, te preparem para isso vai acontecer. O Senhor já tem falado. Daí a razão que Satanás luta tão forte, está lutando forte para que esses trabalhos de escrita não caiam na mão dos cristãos, né? Mas como Deus tornaria possível que eu fornecesse a esses cristãos a palavra de Deus? Eu não tinha nenhum contato com nenhum estrangeiro, os missionários que eu conheci não me davam seus nomes, seus endereços. Tudo isso me preocupou muito. Enquanto eu me intrigava com esse dilema, uma noite tive um sonho poderoso. Nessa longa visão noturna, o Senhor me disse como encontrar as Bíblias e o que fazer para distribuí-las às pessoas certas. Ele me disse para voltar ao Mar Negro e ir trabalhar para o oficial que eu servira enquanto estava no exército, mas dessa vez como civil. Lá ele me mostraria o que fazer. No processo, eu faria arranjos para locais de armazenamentos e meios para distribuir as Bíblias. Voltei para o Mar Negro e fui ao meu antigo comandante. Ele disse, Senhor, eu me casei, eu não tenho um emprego e eu não posso cuidar da minha família. Eu estou disposto a aceitar um emprego, não importa o quanto seja ruim. O comandante falou, eu não posso ter você trabalhando aqui. Você costumava ser um dos meus oficiais, mas eu preciso de trabalho. Você não tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, eu não tenho emprego para cristãos, o comandante falou. Vai chegar esse tempo, tá, gente? Que vai ser muito difícil para a gente achar um emprego. Vai ser na graça de Deus mesmo. Deixa eu, pelo menos, ser um limpador de lixo? Não, o comandante falou, eu não consigo ver você com uma vassoura na mão. E o Dmitry, o que eu devo fazer? O comandante falou, você consegue cozinhar? Ele perguntou. Claro, eu respondi rapidamente. Vai até o refeitório dos oficiais e diga que eu te enviei, eles vão te colocar para trabalhar. E foi assim que eu trabalhei lá por 2 meses, servindo aqueles que eu costumava comandar. Deve ser difícil, né? Mas isso é bom para o egoísmo, né? Pelo orgulho da gente, né? As pessoas que a gente mandava agora estão zombando da gente. Aliás, vamos continuar aqui. Eles constantemente zombavam e cuspiam em mim. Vai acontecer de novo com todo cristão. Ele constantemente zombava e cuspia em mim. Eu tive que falar para mim mesmo. Tenha paciência, Dmitry, porque Cristo tinha mais paciência do que eu jamais poderia ter. Bem verdade, né? Você lembrando de Cristo dessa forma, sempre mantém seus olhos nele, você vai conseguir passar por seus problemas. Aliás, ele te prometeu isso, né? Mantém seu olho em mim, não tira. Um dia, enquanto estávamos preparando uma refeição, um oficial chegou e anunciou, navios estão vindo da Holanda, vamos procurar as Bíblias. Né? Quando ele disse isso, ouvi aquela voz familiar no meu ouvido, dizendo, depressa, The Egg está chegando. Deixei tudo e corri para o navio. O irmão de Egg era o mesmo homem que eu encontrara pela primeira vez antes de conhecer o Senhor. Lembra dele? Que a voz falou para ele, dá o passaporte de volta para ele. Meu pai me garantiu que todas as Bíblias que eu tinha deixado, isso é o pai terreno dele, garantiu que todas as Bíblias que eu tinha deixado entrar foram distribuídas, mas mais tarde confiscada pelo governo. Aqui está, o governo do mundo vai confiscar as Bíblias, tá? Vai confiscar as Bíblias. Agora, por causa do meu sonho, eu sabia que o irmão de Egg iria, mais uma vez, entrar em minha vida. Com certeza, enquanto eu esperava, ele saiu do navio com um manto sobre o braço. Paz do Senhor, irmão de Egg. Eu disse baixinho a ele. Quando ele me viu, em roupas civis, lágrimas encheram seus olhos.
O que aconteceu? Ele sussurrou. Eu disse a ele para me encontrar em um certo hotel em Constanta, que é a cidade. Nós dois sabíamos que não nos atreveríamos a ser vistos conversando. Isso tudo ainda vai passar, gente. Tudo isso aqui ainda vai passar. É conversar escondido, é olhando para os lados, quem que está olhando, entendeu? As Bíblias não podem ser com ela nas mãos mais. Tudo isso ainda vai passar, gente. Tudo, tudo, tudo. Se fosse pego conversando com um estrangeiro, eu sabia que poderia receber pelo menos uma sentença de 6 meses de prisão e até 4 anos. Ele foi para um lado e eu fui para o outro. Mais tarde nós encontramos no hotel. Ele cuidadosamente trancou a porta do quarto e eu compartilhei meu coração com ele. Eu nunca retornei ao trabalho depois disso. O irmão Diego e eu viajamos para Bucareste para encontrar os irmãos Andréu, que ele tinha uma associação chamada Portas Abertas, Halampov, que tinha uma associação chamada Portas de Esperança, o irmão Wurmedan e outros missionários, cujos nomes eu não conhecia na época. Aqui nós encontramos em um acordo de como as Bíblias seriam distribuídas. Poucas semanas depois, eu fui chamado a Bucareste por meus amigos de lá. Eu não esperei que eles ligassem a segunda vez e parti no primeiro trem. Quando cheguei na casa do meu amigo, entre eles estava o irmão Diego. Os irmãos começaram a nos apresentar, o irmão Diego começou a rir quando alguém perguntou quem eu era. Eu lhe disse que eu era uma pessoa que Deus colocou para trabalhar com as Bíblias. Quando eles viam virão para a Romênia, aqui virão. Os irmãos disseram, nós perguntamos a Deus sobre você, se ele queria que você fizesse parte desse ministério ou não. Eu disse, ele, o Senhor, disse que Dmitry era confiável. Queremos que você saiba que pode vir e obter Bíblias de nós sempre que quiser. Eu e Diego nos abraçamos, lágrimas de risos e alegrias correndo pelos nossos rostos. Eu fui também quando descobri quem eram todos os outros irmãos. Muito bacana, né? Então aqui está o início do trabalho que o Dmitry vai fazer nessa parte, acredito que foi por uns 4 anos. Isso aqui mesmo, aqui, ó. Durante 4 anos, as Bíblias chegaram à Romênia livremente. Então, as fronteiras começaram a fechar e tornou-se muito difícil levar a palavra de Deus no país. Eu sabia muito bem quão profundamente os comunistas temem a palavra de Deus. Eles temem mais do que qualquer outra coisa. Como um marinheiro não procurar almas ao contrabando, eu fui ordenado a procurar apenas Bíblias. Quer dizer, o sistema comunista está muito mais preocupado em pegar as Bíblias do que armamento. Meses passaram, o tempo da colheita retornou e Maria e eu fomos a Islomita, outra cidade, cerca de 600 quilômetros de nossa aldeia, com batatas para trocar com trigo. É interessante, né? Esse tempo está para chegar também, que eu tenho isso, te dou, você me dá aquilo, a gente faz essa troca, né? Eu estava indo para o moinho para pegar meu trigo, quando deparei, tá vendo que eu te falei para vocês? Isso acontece constantemente na vida dele. Acontecia, né? Ele faleceu já. Com um soldado carregando uma espingarda diante de mim e colocou a arma no meu peito. Onde você está indo? Ele perguntou. Você deve deixar tudo para trás e ir para Constanta. E não se preocupe, continuou o mensageiro. O Senhor cuidará de tudo através de você. Ele quer fornecer uma resposta para 70 cristãos que estão orando e jejuando. Eu fiquei sem ar e me virei correndo de volta para casa, onde eu havia deixado Maria. O irmão Tati estava em casa, um homem que fora meu amigo muito antes de eu me tornar cristão. Todos ficaram surpresos ao ver-me voltar tão depressa. O que há de errado, Dmitry? Maria sussurrou.
seu rosto bonito, perturbado. Não há nada de errado. Comecei a sacudir a cabeça. É só que o anjo do Senhor me parou e me disse que para deixar tudo aqui e ir para Constanta. Quando o irmão Tati ouviu isso, ele disse: vamos de volta ao lugar onde você viu o anjo. Quero vê-lo também. Voltamos ao mesmo local e lá estava o soldado novamente. Mas dessa vez ele me parou com uma espada no peito. Aí eu lhe disse para ir para Constanta. Sua voz era severa. Onde você está indo agora? Se você não for dessa vez, vou puni-lo com doenças. Enquanto ele desaparecia, as palavras do irmão Tati eram quase inaudíveis. É melhor você ir para Constanta agora, Dmitri. Você simplesmente não pode brincar com Deus. Se isso facilitar para você, eu irei com você. Voltando para casa, nós preparamos para ir, levando nossas esposas, com a nossa pressa, perdemos o ônibus que nos levaria para o trem. Assim como eu estava me perguntando por que o anjo não poderia ter me ajudado com o ônibus. Um carro estacionou. Depressa, entra ou perderá o trem, disse o motorista. Intrigados, mas desesperados, nós quatro entramos no carro. O motorista nem nos perguntou para onde estávamos indo. Nós viajamos tão rápido de Festiste, que é uma cidade, para Unireia, uma distância de 30 quilômetros, que nem sequer tivemos tempo para pensar. Ele pulou na estação, pegou nossos ingressos e os entregou para nós. Quando tentamos pagá-lo, ele disse: esquece, você vai perder o seu trem. Ele se afastou e quando me virei para agradecer a ele e o seu carro desapareceu. Eles pareciam ter desaparecido. Então nós vamos parar aqui. Nós vamos começar aqui na ida dele para Constanta. Muita coisa inacreditável aconteceu com ele nessa viagem. A gente para por aqui, já marquei aqui. E a gente se vê aí até a próxima. Forte abraço, gente. Que o Senhor esteja com todos vocês. Tchau, tchau.